broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Olá pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um webinar da IBWave. Hoje aqui com um formato um pouquinho diferente. Com muito prazer aqui eu estou no escritório da L3 Software, na presença do meu amigo Leandro aqui. Bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia, Milton. Tudo bem? Beleza. Bom dia, pessoal. Beleza. Só lembrando aí que, claro, nessa época aí de Covid, né? Os dois estão vacinados aqui. Estamos seguindo todos os protocolos aí também de segurança aqui no escritório da L3. E o objetivo desse webinar foi exatamente conversando um pouquinho com o Leandro aqui, né, pessoal? Antes de começar, deixa eu só avisar vocês aqui que, como sempre, né, todo mundo vai receber uma gravação aí do webinar no final. Então, também é uma oportunidade para aqueles que se inscreveram, mas não puderam participar, receber aí vão receber um link aí para ter acesso ao vídeo, né, nos próximos dias aí. E aí no painelzinho de vocês aí de acesso do GoToWebinar aí, vocês têm uma área onde vocês podem escrever as perguntas, os comentários, né, enfim. No final a gente tem um tempo dedicado a isso, mas se durante a apresentação vocês já quiserem ir mandando aí os seus comentários, suas perguntas aí, sintam-se à vontade, tá, pessoal? Não tem que esperar até o final, não. Então, como eu ia dizendo, conversando aqui com o Leandro, né, baseado na experiência também da L3, de muitos clientes aí que trabalham com eles aí nos projetos de Wi-Fi, a gente levantou alguns temas aí, exatamente com esse avanço da tecnologia, né, e essa necessidade de fazer projetos hoje em dia. A gente levantou alguns temas interessantes aí que sempre os clientes perguntam, né, o pessoal, a gente vê muitos grupos de discussão na internet falando a respeito de vários temas aí, e a gente levantou alguns aqui para discutir com vocês e mostrar alguns casos práticos também aqui a respeito desses temas, né. E o nome fato e fake também é porque está meio na moda, né? Essa ideia de fake news, tal, o que é verdade, o que é mentira, mas na verdade o que a gente quer trazer aqui é um pouco de prática de mercado, boas práticas, né? O que realmente é verdade, o que é um pouco mito de mercado já, né? Então a gente preparou uma agenda aqui com vários temas interessantes, né? Falando aí um pouco sobre protocolos, sobre a evolução dos protocolos, enfim, se o 802.11n já é uma coisa obsoleta ou não. E depois a gente vai falar muito sobre temas importantes de projeto mesmo, né? A questão de capacidade, o que determina a performance da rede também, né? Os temas que sempre ficam na cabeça do pessoal, cobertura, qualidade, capacidade, né? E também falar um pouco sobre survey, né, pessoal, que é um tema importante aí, e também as formas de fazer projetos, né? A gente sabe que existem duas formas bem diferentes de fazer projetos, seja com uma ferramenta puramente de predição ou através de um site survey, né? No caso de realizar surveys também, a gente vai comentar um pouquinho sobre os tipos de survey, né? Passivo, ativo, enfim. E uma dúvida também que o pessoal sempre tem é realizar um survey no tablet, né? Ou no laptop, né? Então, antes de começar aqui, eu só vou deixar o Leandro falar um pouquinho aí sobre a L3. Leandro, por favor. Legal, Milton. Aproveitando, né? É um prazer estar aqui com você. E acho que o tema é bem relevante mesmo, é uma coisa bem interessante, e são assuntos bem interessantes, bem relevantes para quem está assistindo, vai ser muito legal. Falando um pouquinho aqui da L3, né, L3 Software, ela estava no mercado desde 2014, nós nascemos aí como uma revenda de softwares importados, né, então a gente importa esses produtos aqui para o Brasil e revende para o nosso mercado, né? E temos aí serviços customizáveis, passando desde a venda até a prestação de serviços de tecnologia. A gente trabalha com os fornecedores internacionais, com fornecedores nacionais. Temos o prazer de estar junto aqui com a IBWave também como nosso parceiro. Hoje nós temos mais de 500 fabricantes aqui, nós representamos 500 marcas, mais de 500 produtos, a gente atende um público de vários nichos de mercado e o nosso intuito aqui, a L3 está aqui para prestar um serviço de qualidade, para prestar um serviço diferenciado e junto com a IBWave a gente quer fazer aí grandes negócios e quer ajudar muitas empresas. É isso aí, legal. E realmente, como a gente já noticiou algum tempo atrás, né, a L3 agora e a IBWave firmaram esse contrato de distribuição, né, então a
A L3 é distribuidor oficial da iBwave Wi-Fi no Brasil, né? Isso aí. E falando um pouquinho aí rapidamente sobre a iBwave, né, pessoal? A iBwave é uma companhia canadense que tem uma série de soluções, softwares para projetos de redes fixas, redes wireless, não apenas Wi-Fi, né? A iBwave tem soluções para todos os tipos de tecnologia, incluindo redes celulares, enfim, IoT e outras tecnologias como segurança pública, Tetra, enfim, VHF, UHF, as soluções abarcam, né, todas as tecnologias, bandas, frequências, enfim. E o nosso tema de hoje está mais enfocado aí exatamente no Wi-Fi, e a gente vai discutir aí um pouquinho sobre esses temas aí de o que é verdade, o que é mentira, né, ou seja, fatos e fakes aí do mercado, né? Então, vamos começar aí, Leandro? Vamos lá. A gente vai aqui desligar um pouquinho a câmera para ficar melhor para todos visualizarem, né? Acho que manda bala aí nos nossos assuntos. Legal. Então, o primeiro tema que a gente quer abordar aqui, pessoal, é a respeito do 802.11n, né? Com o avanço da tecnologia e principalmente os novos protocolos, né? O AX, agora o Wi-Fi 6, existe muito essa ideia do mercado de que o 802.11 já não é tão adequado, principalmente para projetos de alta densidade, né? Quando a gente está falando de projetos onde a gente tem uma alta densidade de clientes e também uma certa dificuldade em atingir altas taxas de dados, né? Não suportar, digamos, vídeo em alta definição, né? E também quando a gente procura sair um pouquinho do 2.4, né? Para evitar um pouquinho de interferência e ir para o 5G, também existe aquela tendência que a cobertura 5G é muito fraca, enfim. Então, sempre que surgem novos protocolos assim, uma tendência natural do mercado é começar a deixar um pouquinho de lado, dizer que é obsoleto, enfim. E a grande questão é se é inadequado, né, já o 802.11. E a resposta, a verdadeira resposta é que não, né? Ou seja, o 802.11n ele ainda é adequado, principalmente se a gente considerar esses projetos de alta densidade de clientes, a gente vê que o uso das novas tecnologias, muitas vezes, onde a gente pode usar canais maiores, né, de banda larga, ele não necessariamente vai aumentar a eficiência da rede, né? Porque lembre-se que quando a gente aumenta a banda, a gente está diminuindo a quantidade de canais disponíveis, né? Para fazer a nossa canalização do projeto. Então, na verdade, a prática mostra que o uso de banda larga não é tão realístico assim, principalmente nesses projetos mesmo de alta densidade, né? Então, a gente tem que trabalhar com maior quantidade de APs, atender capacidade, enfim, e a gente tem que realmente aí trabalhar com o melhor projeto possível, né? E muitos expertos, inclusive de Wi-Fi, mesmo considerando o AX já hoje em dia o avanço, né, com multiple MIMO, né, ou seja, multiple users, o uso do múltiplas conexões, ainda muitos experts dizem que na verdade, o 802.11 ainda foi o grande avanço de toda a história do Wi-Fi, né? Tanto para performance como estabilidade da rede também, né? Então, e hoje a gente tem ainda uma certa limitação nos dispositivos, né? Seja para MIMO, né? Então, talvez aí no futuro, né, com a evolução também dos dispositivos, a gente tenha ou o 802.11 ele passe a ser mesmo jamais obsoleto, né? Mas hoje ainda não. Hoje, o 802.11 ainda é uma realidade, né? E na verdade, uma rede 11N bem projetada ainda pode apresentar excelentes resultados. Ainda mais no nosso mercado, né, meu? Que é um mercado que, digamos assim, é um pouco atrasado em relação ao mercado norte-americano. Equipamentos hoje em dia não chegam para nós aqui com toda a tecnologia disponível, né, as novas tecnologias. Então a gente acaba ainda utilizando muito equipamentos antigos que necessitam aí estar trabalhando em cima do 802.11n, né? Exatamente. Inclusive, alguns clientes, né, se a gente for fazer a pesquisa ali de equipamentos, a gente vê que ainda, se bobear, ainda tem gente conectando em BG, né? Acredito, faz tanto sentido. Outro tema também que é muito interessante das discussões aí é a respeito do peak throughput, né? Ou seja, que o throughput máximo, digamos, determina a performance da rede, né? E existe também um mito de mercado que selecionar equipamentos com máximo throughput vai atingir a melhor performance, né? Ou usando os canais com máxima banda, enfim, vai atingir a performance. E a escolha dos fabricantes também, dos APs, né? É muito importante, mas a gente não pode só levar em consideração as funcionalidades do AP, né? Então, é falso imaginar que quando a gente busca os APs e procura ali, através dos datasheets dos fabricantes, enfim, selecionar um AP
com o máximo throughput, ou seja, o máximo peak throughput disponível, a gente vai estar entregando performance, né? Porque, na verdade, a gente está ignorando os clientes. Então, isso, na verdade, é um pouco mito de mercado, né? Na verdade, quando a gente olha a performance da rede Wi-Fi, o que realmente determina a performance da rede Wi-Fi não é o peak throughput, senão a latência, né? Então, o que determina a performance de uma WLAN é a latência. Isso por quê? Porque numa rede wireless, diferente de uma rede fixa, né? Numa rede fixa a gente tem muito poucos parâmetros que podem interferir na variação do peak throughput, né? Então, numa rede Ethernet, numa rede cabeada, né, a gente pode dizer que o link é consistente, que a gente não tem muitas variações, né, no ambiente ali da rede, né? Então, a gente pode realmente dizer que o throughput é igual ao link data rate. Então, aí sim, numa rede fixa, quando a gente escolhe uma máxima conexão, a gente pode dizer que a gente está entregando uma performance melhor, né? Mas na rede wireless, não. Na rede Wi-Fi, na verdade, o link data rate ele é adaptável, né? E como a gente está falando de uma interface aérea, ele depende principalmente aí dos parâmetros da rede, né? Ou seja, da qualidade da rede. Então, a gente está falando de interferência, de SNR, de nível de sinal, né? Entregar o melhor nível de sinal. Então, na verdade, o grande trabalho do engenheiro ou do projetista nas redes Wi-Fi é exatamente essa aqui, é diminuir a latência, né? Porque a latência que determina a performance da rede. E a latência depende de 3 fatores principais: o Geographic Delay, o Serialization Delay e o Variable Potential Delay, né? O Geographic Delay, Leandro, a gente não consegue mudar, porque o próprio nome diz, né? O Geographic é o ambiente, é o geográfico ali, o nosso local de projeto. Então, é o que a gente vai encontrar ali em campo para fazer o projeto, né? E ele é mutável, né? O Geographic Delay, muitas vezes, ele está em movimentação ali, no sentido de que as empresas alteram o ambiente, né? Alteram o layout, a gente tem que estar sempre de olho nisso também. Então, é algo que está sempre em constante mudança e que tem uma relevância muito grande nos projetos. Muito grande, exatamente. E, agora, o Serialization Delay é exatamente esse trabalho do engenheiro de entregar o melhor SNR e o melhor SSI, porque sempre que a gente conseguir entregar o melhor SSI e o melhor SNR para o cliente, ele vai atingir as melhores modulações, né? Com isso ele vai ter uma melhor taxa de dados, com uma melhor taxa de dados a gente vai conseguir reduzir o airtime utilization, ou seja, esse usuário vai ficar menos tempo conectado ali, ocupando, né, o canal que todo mundo está compartilhando, enfim. E o Variable Potential Delay também é algo que a gente pode trabalhar através da segmentação de clientes, né? Então a gente pode segmentar também os clientes por banda, né, 2, 4, 5, ou até também nas redes, né, em diferentes redes. Então, são 2 formas que a gente tem aí de reduzir a latência e a gente tem que sempre trabalhar com isso, né? Então, essa é a verdadeira realidade. Então, a grande mensagem aqui é que reduzir a latência é o ponto mais importante para melhorar a performance da rede, né? Perfeito. Sempre que a gente fala aí, então, a respeito de latência, conexão, né, conectividade, ou seja, a gente está falando justamente em termos de capacidade também, né? Existe também uma máxima de mercado que sempre que eu tenho problemas de capacidade, adicionar mais access points vai resolver o problema, né? Então, não parece tão difícil a princípio, né? E normalmente, quando a gente constrói uma rede, muitas vezes o problema de capacidade surge exatamente da reclamação de clientes, né? Então, você constrói uma rede, se o cliente reclama e fala, ó, aqui nesse ponto não está atendendo a capacidade e tal, o pessoal não está conseguindo conectar, está ruim a performance, enfim, né? E aí surge aquela ideia, beleza, então adicionou um AP novo aqui e vai resolver o problema, né? Então, vamos encher de AP o ambiente que a gente está feito, né? Está solucionando o problema. Exatamente. Então, isso não chega a ser um fake, né? Ou seja, um mito total, porque realmente adicionar mais APs vai resolver problemas de capacidade, muitas vezes, mas às vezes isso não é a única solução, né? E na verdade, a mensagem que a gente tem que ter aqui é que a capacidade ela é sempre dirigida por 2 fatores principais. Primeiro, a reutilização de frequência, né? Que reduz o airtime compartilhado entre os APs. Então, a gente tem que lembrar que sempre numa rede Wi-Fi a gente está compartilhando a rede, né? Entre todos os APs. Então, a gente está reutilizando a frequência o tempo inteiro, né? Sim. E todo mundo está conectado ali, ou em 2.4 ou em 5, né? E o airtime disponível em um canal, ou seja, esses são os 2 fatores principais. E o que eu tenho que lembrar sempre é que quando adiciono um AP,
sempre que eu coloco um APzinho a mais, eu estou afetando diretamente esses dois fatores. E ao mesmo tempo, né? Porque quando eu adiciono um AP, eu estou colocando um AP a mais que está reutilizando aquela frequência e aquele AP vai ter um canal. Então, eu vou ter mais um airtime disponível naquele mesmo canal para ser compartilhado com outro AP que talvez já esteja naquele mesmo canal, né? E aí é o seguinte, né, meu? Se você realmente tem a necessidade de colocar mais um AP, você não tem que olhar simplesmente o posicionamento onde você vai colocar esse AP. Você tem que olhar todo o airtime, uma análise de canalização, uma configuração, até mesmo de potência desse AP, né? Ou seja, você praticamente revê o projeto quando você coloca um novo AP em um lugar para resolver algum tipo de problema, né? Exatamente. Então, e essa aí é a grande mensagem aqui, ou seja, a grande verdade é que o projeto de RF ele vai evitar muitos problemas, né? Então, quando a gente adiciona um AP, o mais importante é eu refazer o projeto, reestudar o projeto, né? E, inclusive, antes de adicionar o AP, muitas vezes, aquele problema de capacidade, ele pode estar surgindo por um problema de interferência, sim, exatamente por estar afetando o SNR do cliente, ou seja, então, muitas vezes, um reajuste do projeto pode resolver o problema de capacidade. Reajuste das potências, troca de modelo de equipamento, muitas vezes, ou um reposicionamento até dos APs, às vezes, não necessariamente adicionar um AP a mais é a única solução, né? Então, a gente tem que ter isso aí em mente. E, finalmente, o outro tema também muito importante é a cobertura, qualidade ou capacidade, né? Hoje em dia, a gente tem infinitas aplicações, infinitos dispositivos disponíveis, né? E os mais diferentes tipos de serviços sendo utilizados nas redes do Wi-Fi. Então, a gente tem clientes utilizando streams de vídeo, de áudio, dados, redes IoT no nosso Wi-Fi, scanners e várias outras aplicações, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar que na nossa rede Wi-Fi, a gente vai ter uma série de equipamentos aqui e, na medida que a gente tem que definir os objetivos de cobertura, qualidade ou capacidade, a gente tem que entender esse universo do cliente. A gente tem que entender o que o cliente usa, qual é a real necessidade, quais os dispositivos, qual é a cobertura ou qual é a sensibilidade de cada um, qual é o mínimo de nível de sinal requerido por cada um, né? E as taxas de dados, ou seja, qual é a taxa mínima requerida ali para funcionar bem aquela aplicação daquele cliente naquele tipo de operação que ele vai executar, né? Então, antes da gente pensar diretamente ou pensar em um padrãozão, digamos, de objetivos, né, de cobertura, qualidade e capacidade, a gente tem que fazer aquela famosa entrevista com o cliente, né? O que eu considero, inclusive, é a parte mais difícil, porque muitas vezes você senta com um cliente e ele não tem a informação dos devices existentes na rede dele. Então, para ele, ali na cabeça, ele tem, eu tenho um laptop, eu tenho mobile e eu tenho aqui uns coletores, mas ele não sabe ali realmente quais são aqueles modelos, como eles podem conectar na rede, quais são as configurações desses devices. E aí cabe a nós, né, quem está ali trabalhando em cima dos projetos, levantar o máximo de informação, porque esse é o ponto-chave para a realização de bons projetos. Entender os devices que vão trafegar, que vão utilizar aquela rede Wi-Fi. Exatamente. E entender bem, como você falou, muitas vezes o cliente não sabe, mas você tem que tentar cutucar, tem que ser aquele cara chato mesmo, né? Isso aí. Buscar o máximo de informação, talvez até pegar os devices na mão, né, e fazer aquela pesquisa, exatamente, entender, exatamente. Para entender aquele device. É fundamental. Então, a gente falou muito aqui desses pontos importantes, né? A necessidade de um bom projeto, definir os requerimentos do cliente, né? A necessidade de cobertura, qualidade e capacidade. E aí, então, eu, como projetista, vou realizar o projeto do cliente, né? E na medida de realizar o projeto, hoje em dia existem aí ferramentas de mercado, né? Várias ferramentas que permitem fazer esse projeto. E, de forma geral, a gente tem duas formas bastante comuns de realizar projetos, né? Mas que aqui é importante pontuar bem a diferença delas, porque às vezes o pessoal confunde um pouco predição com survey, né? Então, as duas diferenças, as dois tipos principais, digamos, é utilizar uma ferramenta de predição puramente, né? Ou seja, é um projeto que eu vou fazer sem nenhuma medição real, né? Ou fazer aquele famoso projeto de um survey, de um site survey, né? Que é o famoso AP on stick, né? Que é ir em campo, instalar um AP e sair fazendo medições ali no ambiente, né? Certo. Então, vamos pontuar aqui algumas diferenças entre eles, né? Primeiro,
quando eu faço um projeto com uma ferramenta de predição, a precisão depende do rigor do projeto. Ou seja, nessa ferramenta de predição, o que eu vou fazer é reproduzir aquele ambiente de propagação do cliente, né? E vou fazer o nosso projeto preditivo. A gente vai usar modelos matemáticos para fazer esse projeto. No Survey, não. No Survey, AP Unistick, eu vou em campo, instalo um AP mesmo e reproduzo ali aquele AP naquela posição onde seria instalado, com aquela potência, o que ele estaria irradiando, e a precisão vai ser da medição real, né? Então, e aí quando a gente fala em precisão da medição real, é importante levar em conta que a precisão não quer dizer que é porque eu estou fazendo uma medição real que eu estou com o máximo de precisão. A gente tem que considerar também a qualidade desse survey, né? Ou seja, quem está medindo, como está sendo feito, se ele tomou os cuidados também que se tem que tomar ao fazer um survey, né? As melhores práticas de survey. Então a gente vai falar isso aqui um pouco mais para frente. Então, a ferramenta de predição, ela estima a propagação de RF, né? Ela vai ter um ambiente de propagação e ela vai fazer essa estimativa da propagação de RF. No caso do survey, não. A análise vai ser da propagação existente. Eu tenho um AP lá irradiando e eu estou medindo, né? Então, lá ele já está considerando os materiais, as perdas, tudo que eu estou tendo ali no ambiente, ele já está considerando ali naquela medição especificamente, né? Enquanto na predição, não, eu vou estar fazendo em cima da modelagem que eu fiz, né? Trabalhando na ferramenta de predição, eu tenho essa flexibilidade de fazer uma rápida análise de solução-resultado e interação com o projeto. Quer dizer, eu fiz o meu projeto inicial, cheguei numa quantidade de APs e aí eu quero começar a fazer aquelas análises. E se eu fizer isso? Aí se eu trocar o AP? E se eu mudar o modelo? E se eu aumentar a potência? E se eu vou tentando cenários diferentes? Na ferramenta de predição, isso é muito simples e rápido, né? Eu vou aplicando as alterações e vou correndo as análises, os mapas e vou vendo o resultado, o efeito daquilo, né? Se eu estou fazendo um survey por medição, é possível fazer? É possível fazer. Mas vai demorar mais, porque qualquer mudança dessa, eu tenho que ir lá e fazer fisicamente, né? Então, não, e se eu usar um outro AP agora? Eu tenho que ir lá conectar aquele que estava conectado, conectar o novo, medir de novo para ver o que aconteceu com aquela troca, né? Sim. Enfim, isso sempre tem que ser levado em conta. Por isso, também, num software de predição, normalmente eu tenho custos menores ao fazer o projeto, né? Porque eu posso sempre fazer isso remotamente, eu não tenho que estar em campo, né? Principalmente se eu levar em conta que eu tenho vários clientes em várias localidades, por exemplo, muitas vezes aí a gente está falando do quê? De custos de viagem, né? De custos de passagem, deslocamento, alimentação, né? As diárias, enfim. Então, no survey eu tenho que estar sempre presencial ali. Então, isso sempre traz custos mais altos que eu tenho que levar em conta também na hora de decidir que tipo de projeto fazer, né? E na predição também eu tenho a vantagem de suportar projetos greenfield, porque como eu estou modelando um ambiente numa ferramenta, né, para usar os modelos matemáticos, eu posso fazer projeto num local que não existe ainda, pegar uma planta de um shopping que vai ser construído ou que está em construção, né? Já montar esse projeto E ver como vai ficar, o que vai ficar, quanto vai custar uma rede, quantos APs eu vou precisar, começar a ter essas estimativas. Enquanto no survey, não. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso do ambiente ali, claro, para ter as minhas medições, né? E a predição também, ela suporta uma densificação de projetos mais facilmente também. O que quer dizer isso? Densificação de projetos eu tenho um cliente que tem uma demanda grande. Ele tem um cliente, por exemplo, de logística, ele tem 100 locais que ele quer fazer projetos, 100 warehouse lá dele, ele quer fazer o projeto e ele quer cumprir 100 projetos em 2 meses. Então, eu consigo aí, com as licenças de predição, trabalhando com as licenças, 2, 3 licenças, e trabalhando com o pessoal, eu consigo criar templates, eu consigo criar standards que eu consigo replicar nos projetos e ganhar tempo, né? E gerar esses projetos com rapidez e não tendo que ir ao local, eu vou ganhando tempo e vou gerando esses projetos em quantidade de forma mais rápida, né? No caso se eu for fazer o projeto com survey, eu consigo fazer também, não tem problema, só que vai dificultar um pouquinho. Eu vou ter que visitar os 100 locais, vou ter que ir nos 100 locais fazer as medições. Mais técnicos, mais especialistas. Exatamente. Né, então, dos projetos exatamente. Então, aí como eu estou considerando também deslocamento e tal,
talvez eu tenha que fazer um investimento maior em mais equipes, né? Sim. Comparado à predição, onde eu poderia, de repente, só aumentar um pouquinho, talvez, o tipo de licença ou o formato de licenciamento, eu conseguiria colocar mais pessoas para trabalhar nos projetos no escritório mesmo, né? E no caso da predição, como eu trabalhei numa predição tal, eu tenho que fazer uma validação sempre, né? Ou seja, eu tenho que ir lá em campo no final, instalou o projeto, foi feita a instalação, eu tenho que ir lá e validar. Então, sempre que eu faço um projeto preditivo, eu não vou também escapar do survey, né? Ou seja, eu vou ter que ir lá no final e fazer uma medição, pelo menos para validar que eu cumpri com os KPIs, que está tudo ok com o cliente, né? E no caso do survey, eu também tenho essa ideia. Não, quando eu faço um projeto no survey, eu não preciso validar, né? No final. Mas isso também não é verdade. Eu tenho que validar sim. Por quê? Porque dentre o projeto que foi feito e, na realidade, o que vai ser instalado lá no final, pode acontecer um montão de coisas, né? Então, eu tenho que também, no final, mesmo no survey, fazer uma medição também no final. É aquilo que a gente falou, né? O ambiente, mesmo já existente, ele muda constantemente, né? Então, o fato de não ter ninguém no escritório e depois já ter as pessoas ali trabalhando, ou seja lá qual for o ambiente, né? Warehouse, uma fábrica, uma indústria, enfim, já muda completamente o cenário. Então, aí por isso que é importante as validações do survey pós primeiro projeto. Exatamente. Ou quando você foi e fez o projeto, ele tinha um ambiente, como você falou, depois, quando instalou, o próprio cliente decidiu mudar o layout, né, os móveis, os estantes, exatamente. Não existe mais. Criou um escritório novo, enfim, ou até também um AP que foi programado ser instalado num local, não pôde ser instalado ali efetivamente, né? Teve que mudar um pouquinho a posição, então isso vai afetar totalmente o resultado final, né? Do projeto. E aqui, pessoal, claro, não existe um fake, um falso, né? Ou seja, os dois são muito bons, os dois servem para fazer o projeto, né? E o mais importante, a gente tem que considerar sempre ambas opções, né? Ou seja, essa é a vantagem das ferramentas. As ferramentas permitem fazer os dois, né? E o fato de eu ter as ferramentas vai poder também facilitar a aplicação ali do custo-benefício, né? Então, que nem eu falei aqui, um cliente que vai ter muitos projetos, eu vou usar uma ferramenta de predição, porque eu vou conseguir reduzir o custo, vou conseguir entregar também um custo melhor para o cliente final, vou conseguir ganhar o projeto dele, né? Vou conseguir concorrer bem ali para fazer os projetos, né? Vamos começar a ver então um pouquinho de prática aqui, né? Que a gente já falou muito. Essa parte é bacana. E agora vamos começar a ver então, pessoal, um pouco aqui a diferença aqui exatamente entre predição, survey, né? Então a gente procurou aqui simular esses projetos aqui para mostrar para o pessoal, né? Usando aqui a ferramenta, né? Da IDWave. Então, as ferramentas da IDWave para Wi-Fi, elas existem em duas versões, né? A gente tem uma ferramenta que a gente chama de PC, que é uma ferramenta que pode ser instalada num laptop, né? Ou até num desktop, né? Sim. O pessoal prefere instalar no laptop porque tem a flexibilidade também de levar a campo, né? Enfim, fazer medições também com o próprio laptop, que é possível também, né? Mas a gente tem uma versão também que chama mobile, que pode ser instalada num tablet, num smartphone, e que permite fazer permite fazer os trabalhos em campo com um equipamento mais simples, né? Mais fácil, né? Que seria o equipamento móvel, né? Então, facilita aí um pouco os trabalhos de campo. Então, eu vou começar aqui mostrando a ferramenta PC. E a ferramenta PC exatamente é uma que permite fazer um projeto baseado não na predição puramente, ou seja, sem ir na localidade, eu consigo modelar o meu ambiente de propagação e consigo gerar um projeto, né? Então, a gente procurou fazer isso exatamente no escritório da L3, né? Então, a gente modelou aqui na ferramenta o escritório aqui onde a gente está, né? Então, esse aqui é o escritório da L3 e aqui a gente pode ver no canto aqui direito, essa aqui é a sala de reuniões, aqui onde eu estou fazendo aqui a chamada aqui com o Leandro. E para criar essa modelagem aqui na ferramenta, pessoal, a gente pode, a partir de um input, né, de um arquivo do layout, da planta, do local, a gente pode fazer essa modelagem. A gente pode trabalhar com vários formatos de arquivos, enfim. No caso aqui, a gente trabalhou com um PDF, né? E sempre que a gente faz a modelagem aqui, ó, na ferramenta de predição, a gente tem a opção aqui de criar as paredes, as superfícies, ou seja, modelar o ambiente, né? E sempre a gente vai ter a opção também de gerar esse 3D View aqui, ó. O 3D View da ferramenta é o que vai mostrar sempre o 3D
do meu projeto, ou seja, ele vai mostrar durante o projeto ou durante a modelagem ou até em fases posteriores, né? Ele vai mostrar sempre essa modelagem do ambiente e vai facilitar na hora do projetista entender, né? Como está ficando o projeto, enfim, como está ficando a nossa... Isso é bem legal, né, Milton? Porque mostrar um ambiente 3D, principalmente se você vai trabalhar com projetos ali em building, né, com vários andares, isso causa uma impressão muito bacana para quem está recebendo esse projeto e é muito legal para o especialista, né, para o engenheiro técnico que está trabalhando também ali, que tem uma visão diferenciada do projeto. Do projeto, exatamente. E o fato de gerar o 3D aqui, pessoal, o 3D ele já é uma ferramenta, já é um aplicativo da ferramenta, ou seja, eu não tenho que ter nenhum aplicativo adicional aqui, né, para gerar o 3D. Conforme a gente vai criando o ambiente, ele vai modelando aqui. E aqui a gente fez a modelagem com uma certa precisão, então a gente detalhou bastante os materiais aqui, ó. Então no 3D eu consigo ver o que é vidro, o que é concreto, o que é drywall, o que é aqui, né? A gente modelou também as mesas, enfim. A gente conseguiu modelar um ambiente de propagação aqui. E aí a gente posicionou os APs, né? Aqui no caso a gente tem 2 APs, um aqui no corredor aqui, próximo aos banheiros aqui, e um aqui no centro, lá na área onde o pessoal fica trabalhando lá no escritório aqui da L3, né? Uhum. E aí, uma vez criado o projeto, a gente simplesmente vem aqui e gera os mapas de predição. Então, a gente pode gerar os mapas em 2.4, em 5, né? A ferramenta já está preparada para o Wi-Fi 6, ou seja, ela suporta projetos até 802.11ax, né? E aí a gente vai ver aqui os mapas, ó. Então, se eu quiser visualizar os mapas de predição, eu consigo ver o mapa de cobertura RSSI, eu consigo ver o mapa de Best Server por AP2.4, eu consigo ver o Channel Interference, consigo ver o SNR, consigo ver a taxa de dados, né? A gente vai ter a legenda aqui para ajudar nas análises, enfim. E no 5 GB também, se eu quiser ver a cobertura em 5 GB, o RSSI em 5 GB, tudo isso aqui a gente vai conseguir ver sempre por tecnologia, né? E separadamente. É só correr os mapas, né? E rapidamente a gente vai ver os resultados. E lembrando, né, Milton, que aqui a gente está falando de predição, né? Predição, 100% preditivo. A gente modelou, criou o ambiente e a ferramenta, usando o modelo de propagação, ela gerou as análises aqui. Uma coisa importante aqui no software da iBwave é que o nosso modelo de propagação, como ele foi desenvolvido já também baseado nas redes celulares, foi testado por várias operadoras no mundo inteiro, enfim, é um modelo que leva em consideração todos os links de propagação. Ou seja, em cada access point nesses cálculos aqui, ele levou em consideração os links diretos, as reflexões, as difrações, as refrações nos materiais, né? Uhum. Então, hoje em dia é um modelo muito reconhecido, muito preciso para esses cálculos de predição, né? Então, e essa predição aqui, se eu quiser visualizar ela no 3D, né? Eu posso voltar lá no meu 3D, posso dar um refresh aqui, ó. Eu vou ver o mapa de predição aqui no meu mapa, né? Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, deixa eu ativar o 5G aqui, ó. Se eu ativar o 5G aqui e dar um refresh aqui no meu 3D, eu vou ver exatamente aqui, ó, o cor-de-rosa aqui é o sinal mais forte, né? Então, eu consigo ver aqui o laranja, o verde, ó. Eu consigo ver que, por exemplo, dentro do banheiro começa a ter o efeito das paredes, das obstruções, né? As perdas de sinal aqui, ó, dentro da parede aqui. Então, esse 3D é muito legal para o projetista sempre ter essa visão, né? Do que está interferindo, do que não está interferindo na propagação, enfim. Sim. E esse, então, é um projeto totalmente preditivo. Não foi feita nenhuma medição, não foi feito nenhum survey, né? Foi modelado e o modelo matemático da ferramenta gerou um projeto, né? Inclusive os APs, Milton, acho que vale a gente comentar, os APs eles foram também, de certa forma, modelado para que se adaptasse ao modelo que nós colocamos. Exatamente. Quanto mais próximo do real possível, melhor, né? Então aí a gente modelou os APs, o modelo que você tem aqui do Access Point com os padrões de radiação da antena interna, ou seja, para reproduzir o máximo aqui a precisão, né? Na nossa predição, né? Exato. E lembrando também que aqui no iBwave, no caso do iBwave aqui no projeto, sempre que a gente faz um projeto Wi-Fi, a gente não faz o projeto apenas com os APs. A gente consegue fazer o projeto completo, né? Então, aqui no caso, por exemplo, eu tenho uma pastinha aqui que a gente chama de Design Plan,
onde eu posso modelar o rack, eu posso modelar, no caso de vocês aqui, né, que vocês têm uma suíte, posso modelar os patch panels, posso modelar todo o cabeamento, né? Então, eu posso fazer o projeto completo. Tanto é que lá no 3D, a gente consegue ver, né, aqui o cabeamento, né? Esse azulzinho aqui são os cabos, tal. Então, na hora que a gente gerar os relatórios, a lista de materiais, por exemplo, vai sair todos os materiais, não só os APs, né? Na hora que eu gerar custo, por exemplo, quanto vai custar esse projeto? Vai sair tudo também com o custo total do projeto, né? Então, todos os reportes consideram todos os materiais aqui. Beleza. Agora, vamos supor que eu não quero fazer o preditivo, eu quero fazer o survey, quero fazer o projeto com o survey, né? Então, aqui a gente simulou o mesmo caso, né? Claro que aqui os APs já estavam instalados, então a gente não precisou vir com stick, né? Não precisou vir com o tripé e instalar os APs. A gente fez em cima do próprio AP, né? E aí a gente fez um survey, inicialmente com o meu laptop, né? Então, aqui no caso da versão laptop, eu consigo realizar um survey passivo, um survey ativo, enfim. E a gente realizou um survey, né? Que se eu vier aqui, ó, e olhar aqui nossa lista de surveys passivos aqui, ó, eu vou ver que a gente fez um survey passivo, por exemplo, no meu laptop em 5 GB, tá vendo? Então, ativando aqui o survey que foi feito, ó, a gente vai ver aqui que eu saí andando e fazendo as medições. Então, aqui é um survey típico, né? Eu fui andando com o meu laptop, fazendo as medições aqui, né? E no survey passivo, claro, a gente mede todas as redes, né, existentes. Então, a gente consegue ver aqui, ó, no filtro, que a gente mediu uma série de redes aqui 5G, né? O 5G que antes já não era tão poluído, agora a gente já pode ver aqui. Já aparece bastante aí na nossa listinha. Bastante redes que a gente mediu aqui, né? Mas o que eu quero fazer? Eu quero ver como ficaria esse meu survey, como ficaria esse meu projeto de survey com esses dois APs, né? E como ficaria o mapa de cobertura aí com esses dois APs instalados nessas posições através das medições que eu fiz. Então, o que eu faço aqui? Ó, eu aplico um filtro aqui, somente com os SSIDs que eu configurei nos APs, que no caso são os SSIDs da L3, né? Então, se eu estender aqui, ó, eu vou ver o SSID do 5G aqui do escritório, né? E aí os dois canais que eu peguei dos dois APs. E agora, então, nesses pontos aqui, ó, as medidas que eu estou vendo são só desses dois aqui, porque eu apliquei esse filtro aqui, exatamente. E aí, então, se eu quero ver, ok, como é que fica essa cobertura, então, do survey, né? Do projeto feito através de um survey. Então, aí eu venho aqui e gero o meu Survey Data Interpolation, que é exatamente criar uma interpolação desses pontos, né? Então, lembrando que esses pontos aqui são os pontinhos onde eu gerei um ponto de medição. Mas a medição foi contínua, né? Então, eu tenho medição contínua aqui em todo esse caminho que eu percorri aqui no escritório, né? Todo o ambiente. Todo o ambiente, exatamente. E, então, aqui eu posso já fazer uma comparação, por exemplo, visual, ó. Eu tenho essa seria o projetinho feito com o survey, comparando com o nosso preditivo. Ó. Esse aqui foi o preditivo, certo? Em 5G, ó. E esse aqui foi o nosso survey. Então aqui já começam algumas coisas interessantes que a gente tem que observar das diferenças. Ó. Se eu olhar o meu preditivo, que é esse aqui, lembra que eu tenho uma perda de sinal aqui dentro do banheiro, né? Sim. Porque aqui a gente tem concreto, tem um material mais pesado aqui nas paredes do banheiro. No meu Survey Data Interpolation, o nível aqui está mais forte, ó, porque o vermelhinho é mais forte. Isso quer dizer que o nível realmente é mais forte? Não, isso quer dizer que eu não tenho ponto de medida aqui. Eu não entrei aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, no caminho aqui eu passei reto. Eu não entrei dentro do banheiro. Não aqui. tem os pontos aí. Então, não quer dizer que está errado ou que está certo. Simplesmente faltou uma medida ali para realmente comparar naquele ponto com o preditivo que foi feito. Né? E aí que está a importância de um survey bem feito, né, para feito. comparações, porque todos os pontos devem ser considerados. Tá certo que aqui a gente está falando de um local que é o banheiro, talvez aqui a importância seja muito baixa em relação à sinalização, mas quando você pega um projeto que você encontra salas fechadas, ou que você encontra salas onde são depósitos, ou que o próprio cliente fala para você, cara, aqui não é importante,
faça questão de medir De entrar, dentro desses exatamente. locais, porque aí você vai ter a real, a real sinalização, né? E o cenário, efeito do sinal ali dentro. vai causar. E aí você foge dessa comparação que não é exata por não ter passado no local, né? Então você vai ter pontos de medição lá dentro. Exatamente. E aí então, e aí sempre vem o conceito de comparar, né? Não, então vamos comparar. Como é que é? Se eu quiser comparar as medições com o preditivo, né? Então aqui eu tenho uma opção que é, ó, eu vou voltar aqui com o nosso preditivo aqui, né? E aqui o que eu vou fazer, ó, eu vou ativar uma opção aqui na ferramenta que mostra exatamente as medidas que foram feitas com a predição que foi feita, né? Então aí, ó, eu vou dar um zoom aqui e a gente vai conseguir fazer essa comparação, ó. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, ó, o primeiro valor que está mostrando lá, que é a medição, ele está mostrando menos 41. E o meu preditivo, ó, ele resultou em menos 34. Então, olhando nesse ponto aqui, eu vou falar, putz, está muita diferença, né? Menos 41 com menos 34. Só que se eu começar a olhar outros pontos aqui, ó, eu vou olhar esse aqui, por exemplo, ó, a medição foi menos 36, que é o primeiro, ó, e a minha predição foi menos 36,58, né? Então, ó, nos pontos eu vou ter essas variações, ó, menos 41 com menos 37, menos 37 com menos 39, aqui menos 38 com menos 34. Então, aqui eu estou comparando os pontinhos de medição, né? Ó, menos 39 com menos 38,38. Então, eu estou comparando os pontos com a predição que foi feita, né? Então, na verdade, comparar pontualmente é uma comparação um pouco injusta, porque, igual a gente falou, durante a medição pode estar acontecendo um monte de coisa ali no ambiente. Tem gente passando na frente, tem um monte de coisa que está acontecendo ali no ambiente que às vezes vai afetar a medição, essa comparação pontual, né? E comparando aqui o ponto a ponto, a gente vê que realmente em alguns pontos é praticamente idêntico, né? Em outros vai variar mais ou menos. Então, qual que é a melhor forma de comparar, digamos? É levar isso para um tema estatístico, ou seja, comparar o máximo de pontos possíveis, né? A ferramenta faz isso. A ferramenta tem um report aqui, ó, que eu gero, que chama Prediction versus Measure Data. Ou seja, eu seleciono aqui, ó, a predição que eu fiz. Então, aqui no caso, por exemplo, se eu quiser comparar essa de 5 GB, eu vou selecionar a predição que eu fiz e vou comparar aqui com a medida que eu fiz, ó. Então, eu consigo comparar uma com a outra e gera um report, certo? Esse report aqui, ele vai dar um resultado, se eu correr ele aqui, ó, ele vai dar um resultado que ele vai mostrar exatamente o que mais me interessa, que é o mean error. O mean error é o erro médio, vamos dizer, né, da ferramenta, ou seja, é a média de todos os pontos, né, que é isso que interessa, para eu chegar numa análise correta, né, para não correr num erro de análise, vamos dizer. Então, aí o que eu fiz aqui, ó, eu gerei uma tabelinha aqui, exatamente para mostrar esse resultado aí, ó. Então, se a gente olhar aqui, no caso da medição com laptop, ó, em 5 GHz, ó, considerando todos os pontos, o meu erro médio foi menos 1,64. Ou seja, em todas as medições, comparando a predição com o survey, os dois projetinhos foram feitos de duas formas diferentes, a média de diferença foi de menos 1,64, ou seja, 2 dBs aí, mais ou menos, 1,5, né, dBs de diferença na média, né? Então, esse é um ponto interessante para dizer se a predição está legal, se não está, se, né? E esses valores aqui de baixo, ó, que a gente chama de erro Absolute Mean Error e Standard Deviation, eles mostram aqui também a qualidade das medições, ou seja, se eu tiver valores muito altos aqui, vai começar a mostrar exatamente aquilo que a gente comentou. Ó, tem lugares que você teve uma predição que foi feita considerando um monte de materiais, um monte de perdas, mas você não tem uma medida lá dentro. Então, a qualidade do seu survey não é tão bom. Vai ser afastado aí da realidade. Exatamente. Então, isso vai fazer com que o seu Standard Deviation aumenta, né? Que mostra a qualidade do seu survey. Então,
E isso aqui é muito importante para a gente ter essa análise, né? E o legal também é que com esses dados você acaba tendo ali uma visão de que talvez você tenha que refazer alguns pontos específicos justamente por essas características. O projeto está bom e tal, mas aí você pode achar pontos ali que são relevantes, que inclusive o seu próprio corpo pode ter afetado na medição desse survey. Exatamente. Ou realmente você usou um material com uma densidade muito grande que não era aquela que o survey mostrou, e aí você faz um ajuste e calibra isso, né? E aí trazendo para uma visão de melhor análise e ali de fazer um detalhado para entender melhor, né? Exatamente. E aí a gente tem exatamente um outro conceito que surge muito, né, no mercado, uma dúvida que existe muito no mercado, que é a questão dos site surveys, né? Ou seja, as medições, né? Quando eu preciso fazer uma medição, um site survey, seja para projeto, para validação, ou seja, qual survey eu posso fazer, que tipo de medição, né? E quando a gente fala de Wi-Fi, a gente sempre tem dois tipos de site surveys comuns, né? Os passivos e os ativos. O survey passivo é exatamente esse que é usado para, muitas vezes, um projeto inicial, ou seja, medir todas as redes existentes, medir todo o ambiente Wi-Fi ali, né? Uhum. Todas as redes Wi-Fi existentes, né? Já um survey ativo a gente usa mais para validar projeto, porque no survey ativo a gente está medindo realmente o resultado do projeto final. Aí eu quero medir mesmo o throughput, ou seja, saber como é que está a qualidade da minha rede final, né? E aí sempre existe essa dúvida: qual que é o melhor equipamento para fazer o nosso survey, né? Ou seja, eu tenho aí o meu tablet e tenho os meus laptops, né? Então, aí também surge sempre aquela dúvida: não, o tablet é mais fácil, mas o tablet vai complicar porque o tablet é mais variável, né, do que o laptop, enfim, depende do dispositivo, depende do equipamento, né? Então, sempre surge essa dúvida, né? E existe muito o conceito: não dá para usar tablet, ou é melhor laptop. Putz, mas o laptop tem que carregar. Então, existe essa dúvida também em qual o melhor equipamento fazer. Então, para trazer um pouquinho esse conceito também aqui, voltando lá para o nosso projetinho, a gente fez também a gente fez essa análise aqui. Ou seja, deixa eu tirar de novo a predição aqui, ó. O que a gente fez? A gente pegou esse projetinho feito aqui na PC, exportou para o meu mobile, né, que é a nossa versão para tablet, e no tablet eu fiz uma medição também. No mesmo caminho, na mesma rota, eu fiz medições com os tablets. No laptop é mais fácil a gente conhecer o equipamento, né, saber onde é que estão as antenas, ou seja, eu consigo preparar o survey melhor para caminhar com o tablet, porque com o laptop, perdão. O tablet varia muito, né, de um equipamento para outro, às vezes entender onde estão as antenas, ou seja, que tipo de antena eu tenho, enfim. Então a gente fez um exemplo aqui exatamente para tentar simular esses problemas aqui. Então a gente fez dois testes com o tablet. Um com o tablet na horizontal, um com o tablet na vertical. Só para ter um comparativo, né? Para a gente ver a diferença aí, justamente de posicionamento de antena. De antena, né? Exatamente. Durante o survey, enfim. Trazendo um pouquinho isso que a gente falou de também as boas práticas, né, do survey com o tablet. Então aí, ó, e aí aqui eu já identifiquei uma coisa legal aqui, ó. Se a gente olhar a nossa listinha aqui de surveys que foram feitos, ó, no projeto, a gente vai ver que no 2.4, ó, o tablet ele está junto aqui, ó. 2.4 tem uma medição feita no laptop e os dois tablets, né? No 5G, ó, as medições do tablet elas aparecem aqui separadas do laptop. Por quê? Porque na medição com o laptop, eu conectei na rede AC, da L3, porque o meu laptop suporta. O meu tablet não suporta AC ainda, meu tablet é só N. Então eu conectei no 5G, eu conectei na rede N. Sim. Então a ferramenta identificou e mostrou que o survey está separado. Essa aqui conectou em um standard, essa aqui conectou em outro standard. Ou seja, mais um nível ali de separação que você tem para comparação depois. Né? E tem que levar em consideração nas análises, né? Exato. E aí, então, ó, eu vou tirar aqui os 5 GB, porque a gente está separado aqui. Então, só para a gente ver na mesma tela. Aí o que a gente fez aqui, ó. Só para mostrar para o pessoal as diferenças. O que a gente fez? A gente mediu as três com o laptop, né? Tablet
o Passive Tablet é o tablet na horizontal e o Tablet 2 é o tablet na vertical. E aí, os pontos foram os mesmos, tá? O caminho foi o mesmo. Aqui eu só desloquei para a gente conseguir ver as três, né? Porque senão ficaria uma em cima da outra. Sim. Aqui. Então, essa primeira aqui é o laptop, essa de baixo aqui é o tablet 1, essa aqui é o tablet 2. Na vertical. Então, olha só que legal. Quando a gente usa o tablet, a gente vai começar a ver esses casos aqui, ó. Aqui a gente tem resultados muito parecidos, né? Ó. E aqui a gente vê um negócio louco, ó. Aqui menos 46 com o laptop, menos 72, menos 59, né? Com o tablet. E aí, andando para cá também, a gente vai começar a ver pontos onde a gente tem muita variação e pontos onde a gente tem uma variação menor, né? Ó. Então aqui ó, a gente tem variações menores, variações maiores, né? Então, mas a gente vai ver em geral que a gente tem um melhor nível de recepção com o laptop. Sim. Né? O tablet sempre mostra um nível de sinal menor, né? Não, e é bem interessante, né? Porque você acaba tendo essas três medições, o que te leva a várias dúvidas também, né? Pô, o que está interferindo? Por que essa diferença de sinalização? E a gente volta a dizer, né? Um survey, ele tem muita coisa que pode influenciar. Exatamente. Então, no momento que estava passando, foram 3 momentos distintos. Né? Então, naquele momento, o que estava acontecendo no ambiente? Quem estava no ambiente? Qual o seu posicionamento? Você estava de frente para o AP, de lado para o AP? Será que seu corpo estava interferindo na captação desse sinal? Enfim, são vários fatores que mostram aqui para nós o quanto que um survey é sensível e tem que ser bem feito. Bem feito, exatamente. E no caso aqui também, a gente está falando de equipamentos, né? Então, o meu laptop, por exemplo, conectou MIMO 2x2. Sim. Meu tablet não é MIMO, é SAISO. Então, aqui a gente já tem um ganho MIMO do laptop, comparado com os tablets, né? Então, de novo, se eu for tentar comparar ponto a ponto aqui, ó, eu vou ficar maluco. Vou dizer, putz, o que é melhor? O tablet teria que ser na vertical, na horizontal. O tablet é ruim, o laptop que é bom, né? Então, quer dizer, leva essa dúvida. O que eu tenho que usar? Qual o melhor caso? Então, de novo, a gente vai para o famoso dado estatístico, né? Então, aí o que a gente fez? Ó, a gente, nessa análise aqui, a gente fez os 3 casos, tanto para o 2.4 quanto para o 5 GHz, né? Então, aí se a gente analisar os dados aqui, ó, a gente vai ver que em 2.4, ó, no meu laptop, a diferença média, né, a média das medidas, vamos dizer, foi menos 2.68, né? No meu tablet 1, ó, a média foi menos 6.51. E no tablet 2, a média foi menos 7.16, né? Então, a gente vê realmente que tem mais variação aqui no tablet, né? Comparando esse com esse, ó. Aqui a gente tem um valor mais próximo, né? Da predição, e aqui a gente tem valores mais diferentes, né? E no 5G também. No 5G, se eu olhar aqui, ó, no laptop, eu tive menos 1,64. No tablet, nas duas posições aqui, eu também tive uma pequena variação. Esse aqui a média foi menos 4,79. Esse aqui a média foi menos 4,28. E ali embaixo a diferença. Né? Exatamente. Então, aí eu fiz isso aqui para a gente chegar numa conclusão legal. A diferença entre o laptop e o tablet, ó. Comparando aqui o resultado, a média do tablet, do laptop, com as médias dos tablets, eu vejo que a variação entre essas duas medições que a gente fez com o tablet variou de 3,83 a 4,48 de diferença em 2,4, né? E em 5, variou de 2,64 a 3,15, né? Então, a gente encontra mais variação no 2,4 exatamente porque o 2.4 é mais suscetível a propagar mais, né? A ter mais reflexão, enfim. Sim. Então, ele tem mais, ele vai ter mais fatores que podem alterar o valor medido ali. Mas, enfim, a conclusão mais legal que a gente tem que chegar aqui é a seguinte, isso permite que eu consiga estabelecer um offset de ajuste, ou seja, vamos dizer que eu sempre vou usar esses equipamentos nos meus projetos, esse laptop e esse tablet. Essa experiência que a gente fez aqui, e esses dados que a gente fez aqui, eles levaram a uma conclusão legal que a diferença entre eles é de uma média aqui, vamos dizer, em 2.4, vamos dizer aí um 3,5, 4, né, dBs, e em 5 foi aí em aproximadamente 3, né, 2.8, enfim, a média de diferenças, né. Então, isso permite que eu aplique um offset de ajuste. O que quer dizer? Sempre que eu for usar o meu tablet para fazer medições, eu posso aplicar
quando eu for iniciar o meu survey, eu posso aplicar um offset, uma correção, para trazer essas medidas próximas aos valores que eu tive aqui com o laptop, por exemplo. Né? E aí, como é que eu sei, por exemplo, como é que eu posso dizer que o laptop é o que por que eu vou considerar o laptop como mais correto, vamos dizer assim, né, para fazer o offset? Porque, como eu falei, pesquisando o meu equipamento, eu encontrei mais informações do meu laptop. Então, eu sei que nesse modelo meu de laptop, a minha anteninha que é usada aqui do Wi-Fi, ela tem um ganho de 5 dBi. Uhum. Esse ganho de 5 dBi eu usei na predição. Todos esses parâmetros eu considerei na minha predição. Então, quando eu fiz essa comparação com a predição, por isso que eu obtive esses resultados aqui, ó, porque a predição está levando em consideração os parâmetros do meu laptop também, do equipamento que eu usei para medir. Né? Sim. E a gente tomou um cuidado aqui também de medir na mesma altura, ou seja, que são essas boas práticas, né? Então, eu tenho que tomar esse cuidado também quando eu faço uma medição, né, um survey. Eu tenho que considerar, ok, em que altura o cliente vai usar os dispositivos. Não adianta nada fazer um projeto medindo numa altura de 1,5 metro, se vamos dizer, por exemplo, ali eu tenho um warehouse e o cara ele tem que botar lá, muitas vezes, o leitor, lá, os scanners dele lá no chão, lá embaixo, né, no pallet lá, ou lá em cima, enfim. Vai ter uma medida diferente. Eu vou estar fazendo um projeto para uma altura e o cliente vai usar o dispositivo em outra, né? E o legal dessa comparação aqui também, Milton, é o seguinte, né? A gente fez aqui laptop e tablet, nossos equipamentos. Mas na maioria dos casos, o cenário real, né? Na verdade, o cenário real é o equipamento do cliente. Então, quando a gente fala de offset, a gente fala também em comparar esses dados com os equipamentos dos clientes, né? Ou seja, será que os equipamentos dos clientes irão trabalhar como tablet 1 e tablet 2? Exatamente. Se sim, a gente já tem que considerar o offset como algo muito importante e relevante para o projeto. Exatamente. Né? Para fazer com que o projeto seja adequado aos devices que o cliente está utilizando ali, que o cliente vai utilizar. Né? Então, não adianta nada a gente, vou ter uma referência excelente aqui no meu laptop, vou fazer um baita projeto, entreguei um resultado muito legal, só que, na verdade, o equipamento do cliente que vai ser utilizado nessa rede não vai fazer a leitura da mesma forma que o laptop fez e foi preparado para isso. Né? Para isso, exatamente. Então, e isso aí você falou é muito legal, então por aí a gente vê, em pouco tempo de conversa aqui, né, o tanto de parâmetros, o tanto de coisas que a gente levantou, né? E o mais importante, eu acho, é que quando a gente leva isso para as ferramentas, é que as ferramentas possam reproduzir isso, né? Ou seja, quanto mais a gente puder reproduzir isso aí, melhor, né? A gente já está caminhando para o final aqui, Leandro. Então, vamos ver aqui se tem alguma pergunta, alguma dúvida aí, para a gente ver se a gente tem tempo de responder algumas questões aí. Vamos sim. Falando um pouco de iBwave, Milton, iBwave digamos assim, uma ferramenta modular, né? Nós temos aí vários módulos dela. A gente falou do Wi-Fi aqui, e isso também tem relação com a comercialização, né? Desses módulos, ou seja, a gente pode vender esses módulos separadamente, o cliente pode adquirir esses módulos separadamente. Sim, correto. Então, como eu falei, em termos de licenças, né? A gente tem uma que é para os laptops, para os PCs, outra que é para os tablets, enfim. Smartphones, né? Mas o cliente tem flexibilidade. Ele pode adquirir só uma ou só outra, ou comprar o bundle, como a gente fala, né? Que aí tem vantagens econômicas aí, né? Uhum. E em termos de licenciamento também, ou seja, existe uma série de tipos de licenças. Então, existem as licenças perpétuas, o cliente pode também contratar por locação, por exemplo. Ele pode alugar a licença por um período, para um projeto, para uma análise, enfim, por períodos, por tempos. Então, aí existe uma série de flexibilidades de modos de licença que você falou, né? Os modelos, os módulos, e licenciamento também, né? Os tipos de licença e formas de licenciamento também. Legal. Outra questão aqui do pessoal é referente à compatibilidade de equipamento. Aqui o pessoal falou em Android, o pessoal falou em Apple aqui. Como que é a compatibilidade do software para esses equipamentos? Essa é uma boa pergunta. No caso da versão PC, vocês viram aí que a ferramenta é base Windows, né? Então, funciona aí na plataforma Windows. No caso do mobile, hoje a ferramenta só suporta Android, né?
Então, hoje só poderia ser utilizado em dispositivos Android, aí, smartphones ou tablets com versão Android. No passado, a gente suportou também o iOS, né? Mas aí tiveram uns probleminhas aí de negociação, porque quando a gente começou a botar mais engenharia na ferramenta, né? Hoje em dia a ferramenta também... Porque o mobile também faz predição, faz outras atividades, né? Então, aí o pessoal lá do iOS começou a querer cobrar pelo download da licença. Então a gente discutiu com eles porque seria um custo adicional para o cliente que não é justo, vamos dizer assim, né? Então, hoje não tem esse suporte para iOS, mas aí está em discussões aí, talvez volte em breve aí. Mas hoje estaria limitado a Android. Legal. Uma última pergunta aqui, Milton, é em relação a fabricantes. Como que o iBwave está em relação a fabricantes, em relação a receber as informações aqui de APs, tecnologia dos vendors? Legal, essa é boa pergunta também. O iBwave, como vocês viram, trabalha num formato um pouco diferente assim no mercado, né? Primeiro porque ele permite modelar toda a rede, de novo, não só os APs, né? Então, você consegue modelar todos os equipamentos, criar um projeto estruturado, completo, né? E para isso também a gente é totalmente agnóstico, ou seja, a iBwave não tem nenhuma exclusividade, nenhuma parceria com nenhum fabricante. Você pode modelar qualquer equipamento de qualquer fabricante, né? Na ferramenta, né? Para isso nós temos um plano de, digamos, um plano de modelagem também. Então, a modelagem pode ser feita de várias formas, né? Hoje em dia já existe uma base de dados de componentes, tá? Então, isso é uma base de dados totalmente gratuita, todos os clientes têm acesso a essa base de dados na internet, na rede, e ali ele pode baixar os componentes, né? Como eu falei, todos esses componentes que eu falei aí, não só os APs. E hoje em dia, só para você ter ideia, assim, só de Wi-Fi, deve ter lá em torno mais de 1.500 elementos, né, disponíveis nessa rede, né? Nessa base de dados. Aí, como você comentou, vamos supor, o cliente trabalha com um fornecedor específico, saiu uma linha nova de produtos e não está lá nessa base de dados ainda, né? Então, aí vem a dúvida, como é que eu vou ter esse equipamento modelado, né? A modelagem pode ser feita pelo próprio usuário, porque as licenças já têm um editor de base de dados, ou seja, eles podem criar elementos ali, né? Certo. Ou senão, eles simplesmente entram em contato com o suporte e o suporte modela os elementos para o cliente, né? Essa modelagem para Wi-Fi não tem custo nenhum, ou seja, o suporte modela qualquer fabricante, qualquer vendedor aí para os clientes, né? Muito bacana. Chegou mais uma aqui, a última questão, para a gente não se estender muito. O pessoal querendo conhecer um pouco mais da ferramenta e perguntando sobre trial ou apresentação do produto. Então, a questão da apresentação e dos trials, né? A gente está à disposição aqui, né, Leandro? Ou seja, tanto a equipe da L3 aqui está disponível, como também vocês podem ver que a gente está sempre em contato, sempre suporte aqui. O pessoal da L3 já está treinado aí para a ferramenta, então eles podem fazer apresentações, podem ajudar aí, né? E também aqui por parte da iBwave também eu estou aqui para dar todo o suporte aí. Então, tanto em termos de apresentação, demos, né? E no caso dos trials também a gente pode estudar caso a caso aí, né? De repente ativar um trial para o cliente conhecer a ferramenta também. A gente tem essa disponibilidade sim, de ativar trials, mas é sempre aquele estudo caso a caso, né? Entender a necessidade do cliente, entender a demanda, ou seja, para ver qual é o melhor caso, né? E no caso dos trials, um tema importante que você falou aí também da questão de trials, a iBwave trabalha um pouquinho diferente a questão do trial, né? Para a gente, o trial não é simplesmente ativar uma licença para o cliente usar, a gente faz um trial com acompanhamento, né? Isso é importante. Que é exatamente porque muitas vezes a gente ativa o trial, o cliente ele tenta usar, não consegue, não conhece, aí né? acaba dizendo que não serve, que não funciona, né? Sim. Então a gente sempre faz um trabalho acompanhado para justamente entender a necessidade e tentar, né, atender as necessidades e mostrar realmente que vai atender aquelas necessidades do cliente, né? Legal, Milton, legal. Muito obrigado. E aí, bom, lembrando aí que se ficou alguma pergunta aí, enfim, a gente já está terminando aqui, se ficou alguma pergunta aí, a gente vai, com prazer, responder aí por e-mail pro pessoal aí, né? E só para finalizar aqui, a gente queria deixar uma mensagem final, né, pro pessoal, que o que ficou aqui, acho que de grande mensagem, né? Uma rede bem projetada é fundamental, né, para atender
todas as necessidades dos clientes, né? E no caso, hoje em dia, o projeto de uma rede Wi-Fi é mesmo fundamental, né? Hoje em dia já não é mais como antigamente que muitas pessoas diziam, não, fazer um Wi-Fi é fácil, eu mesmo faço, né? E hoje em dia não é bem assim, né? Então, por isso que tem aí todo o pessoal que está interessado aí no webinar, e hoje em dia também crescendo nesse mercado e pessoas se dedicando a esses projetos. E aqui a gente procurou trazer um pouquinho desses fatos e fakes, né? Ou seja, falando do projeto, a realização do projeto pode ser feito com uma ferramenta de predição, como a gente viu, pode ser feito com um survey, como a gente viu. Os dois vão apresentar bons resultados, boas precisões, vai depender muito da pessoa que utiliza, né? Ou seja, das boas práticas, como ele realiza o projeto e realmente... e aí ele pode levar isso à máxima precisão ou fazer um projeto realmente que não tem uma boa precisão. Então, na verdade, como a gente costuma dizer, né? Nenhuma ferramenta tem um botãozinho mágico ali, né? Que gera o projeto em si, né? Vai depender Depende muito do que você coloca dos inputs, do usuário, enfim, né? Garantir os KPIs, a gente viu aqui que é fundamental, ou seja, essa questão de conhecer o cliente, identificar as necessidades e, a partir daí, sim, definir qual é a cobertura necessária, qual é a qualidade, qual é a capacidade, né? Não chegar com aquele conceito de, não, para um Wi-Fi eu preciso de ter menos 69, menos 65, ou aqueles números mágicos, né? Ou seja, não existe um número mágico. É entender o cliente e entender as necessidades. Com certeza, no final, usando a ferramenta, você vai conseguir garantir esses resultados aí. E para ter a conexão rápida, que é o que todo mundo quer hoje em dia, né? Hoje em dia, quando a gente se perguntar para 99% dos clientes, eles já não falam mais, eu quero fazer um download, eu quero ter acesso a vídeo, não. Ele vai falar, eu quero estar conectado, né? Conectividade é a palavra-chave. E quanto mais rápido, melhor. Lembrando que o que a gente levantou muito bem aqui é que o Wi-Fi, a conexão rápida depende da latência, né? Ou seja, é o trabalho do projetista trabalhar sempre em buscar reduzir a latência para entregar essa boa conexão. E com isso, vocês vão ter um projeto 100% confiável. E aqui, quando a gente fala em 100% confiável, não é só tecnicamente, né, Leandro? Sim. É justamente entregar essa confiabilidade ao cliente. Documentação, resultados, mapas, análises, são coisas que o cliente recebe um outro valor agregado ali no projeto, né? Então, ele passa a confiar em você como provedor de projetos pela sua qualidade de projetos, né? Pelo seu extra, né? Pelo seu plus ali, né? E o autoconfiança, digamos assim, né? Você estar confiante de que você está usando uma boa ferramenta, de que essa ferramenta te dá todas essas informações, que elas são sensíveis, que elas são confiáveis e você pode passar essas informações sem nenhuma dúvida. Exatamente. Então, esse 100% confiável aqui, ele abrange uma série de coisas, né? E então a mensagem que a gente queria deixar é que a iBwave tem as soluções, né? A iBwave é uma solução para Wi-Fi completa, né? Permite fazer tudo isso que a gente viu aí, desde predição até survey, e realmente entregar toda essa documentação, todo esse resultado esperado pelos clientes, né? Então, com isso a gente queria terminar o Wi-Fi, terminar a apresentação aqui, pessoal, deixando aqui os contatos, né? O pessoal que ficou interessado aí em conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, pode estar em contato aí comigo, tem os meus dados aí, ou se não, aqui a equipe da L3 aí, o Fabião também está sempre disponível aí a receber contatos, né? É isso, Milton. A gente tem uma equipe aqui preparada, né? A gente colocou o contato do Fábio aqui para vocês. Então, quem tiver aí interesse em conhecer um pouco mais da ferramenta, entender como ela funciona, quais são os meios de comercialização, entre em contato com o Fábio. Ele vai passar todas essas informações para vocês. Se precisar de uma apresentação mais a fundo, a gente vai estar aqui disponível para ajudar vocês. A mensagem é: conte com a L3 para utilizar o iBwave, para adquirir a ferramenta, para conhecer a ferramenta no melhor momento para vocês. É isso aí. No mais, a gente quer deixar aqui um muito obrigado a todos aí por ter participado, né? Nos vemos em breve aí no próximo webinar, aí numa próxima apresentação, beleza? Bom resto de semana a todos aí, pessoal, e fiquem com Deus aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, um abraço, Leandro. Obrigado. Valeu, meu. Tchau, tchau.